Boa noite a todos. Hoje vamos começar mais uma live com a presença do Dr. Auro Andrade, cirurgião plástico, amigo, compadre de São Carlos, cidade aqui do interior de São Paulo também. Nós vamos discutir um pouco com vocês sobre a nossa experiência com as nossas idas aos congressos internacionais, principalmente os congressos norte-americanos, que isso influenciou bastante a nossa rotina cirúrgica, né? Mudou bastante. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, pessoal, pacientes, minha esposa, pacientes futuras, né, que já consultaram e em breve estarão fazendo cirurgias. E vamos aguardar a presença do Auro. Mas o que eu queria dizer é que realmente essa nossa história começou em 2015, com a nossa entrada. Boa noite, Patrícia, boa noite, Márcia, com a nossa ida para o Congresso de Boston, nos Estados Unidos, e onde a gente começou a ter acesso a algumas cirurgias que até então não é que a gente não conhecia, mas o que eu considero é que assim são mudanças, pequenas mudanças técnicas que estão fazendo toda a diferença no meu consultório hoje. Auro, você tem que pedir o convite para entrar na conversa. Eu te chamo. Aguardando o Auro para entrar no nosso bate-papo. Ele tem a experiência dele também. Estou aguardando a entrada do Auro. Enquanto isso, a gente vai falando, né, dessa nossa primeira visita, então, a Boston. Uma das cirurgias que nos marcou bastante nesse primeiro congresso que a gente participou foi a lipoabdominoplastia, do Dr. Alan Matarazzo, um cirurgião. Auro, você pode pedir para entrar na live também, aí eu autorizo, é mais fácil. Solicita a entrada na live que eu te autorizo. Das outras vezes que eu fiz foi dessa forma. Você faz o pedido e eu autorizo. Não sei o que está acontecendo de errado. Mas, enfim, essa lipoabdominoplastia, do Dr. Alan Matarazzo, que é um colega de Nova York, mudou muito a nossa maneira de enxergar uma abdominoplastia. Por quê? Existem várias técnicas, né, amor? Apareceu, Wagner. Agora sim. sim. Eu estava enviando o convite e não estava dando certo. Bem-vindo, Auro, então. Obrigado pelo convite. Eu estava falando da nossa primeira experiência em Boston, né, em 2015, que acho que a gente concorda nesse ponto, que a cirurgia que marcou muito essa nossa primeiro congresso juntos, né, nos Estados Unidos, foi a técnica do Dr. Alan Matarazzo, né, colega de Nova York, que faz... O que ele faz de diferente? A gente aprendeu sempre a fazer uma abdominoplastia e fazer aquela pequena lipoaspiração na cintura, que já deixava algumas pacientes contentes, sim. Mas com a técnica do Dr. Alan, nós aprendemos, isso tem que ser estudado, tá? Alguns colegas já tentaram fazer sem observar alguns detalhes técnicos e pode haver complicações. E essa técnica nos permite lipoaspirar todo o retalho que vai ficar no abdômen. Então, eu já tenho 5 anos de experiência com essa técnica, já apresentei Ô Wagner, aulas. desculpa interromper.
Eu vou ter que sair e entrar de novo. Tá tendo um delay na conversa, tá? Eu vou sair e vou entrar de novo. Ok. Então, os pacientes que submeteram essa cirurgia comigo podem falar sobre isso. É um abdômen que, além de todos os detalhes de uma abdominoplastia comum, o fechamento do músculo, a retirada do tecido de pele e gordura em excesso embaixo do umbigo, também permite que a gente faça uma lipoaspiração junto. Então, o resultado final dessa cirurgia é completamente diferente. A paciente, além de ter se submeter a uma abdominoplastia, ok? Então, a gente também acaba fazendo uma lipoaspiração junto com a abdominoplastia. Então, realmente, o resultado é bem diferente de uma abdominoplastia clássica. Você concorda, Aura? Na técnica do Matarazzo, um pouco mais detalhada por ele, é que como ele descreveu a parte anatômica vascular do abdômen, então ele deu mais segurança para o cirurgião plástico poder lipoaspirar a parte da frente do abdômen, que isso sempre foi um medo. Sempre que eu falo, há 20 anos atrás, né? Mas, então, a lipoaspiração, ela pode ser mais agressiva nessa região. Então, traz mais resultado. Hoje, a abdominoplastia sem lipoaspiração é uma abdominoplastia com resultado muito limitado, né? Quando o Auro fala agressiva, e eu uso esse termo também, às vezes para o paciente pode soar um pouco forte, mas é agressivo no sentido da quantidade de lipoaspiração que a gente pode fazer com segurança, tá bom? Não é agressivo no sentido de perigoso. Como o Auro disse, a gente tem que respeitar alguns detalhes anatômicos, né, de algumas artérias, e essa localização não pode ser lipoaspirada. O resto a gente pode lipoaspirar sem problema algum, certo? Exatamente. Uma coisa interessante também, que para poder fazer essa técnica dessa maneira mais agressiva, né, que a gente fala, ele utiliza uma infiltração da solução, que a gente utiliza vasoconstrutora, de uma maneira que a gente chama de tumescente, né? Ele coloca bastante líquido para trazer mais segurança para a lipoaspiração, né? Semelhante a uma lipoaspiração mesmo, né? Exatamente. Ao meu ver hoje, eu sou bem mais novo que você, né? Eu não vivi... Não parece, Auro. Eu não vivi a fase da abdominoplastia sem lipoaspiração. Então, assim, eu não aprendi a fazer... Quer dizer, na residência a gente tem a limitação da ausência dessa lipoaspiração, mas eu, na minha prática privada, eu nunca fiz uma abdominoplastia sem lipoaspiração. Então, esse conceito de lipoaspirar o retalho, a parte da frente do abdômen, para nós é corriqueiro, né? O que tornou mais seguro... Para você é uma rotina. Eu sou 10 anos mais velho que você, então eu sou da fase da abdominoplastia clássica, né? Então eu passei por todo esse processo da gente fazer pequenas lipoaspirações no flanco, né, na cintura, devagarzinho, até realmente passamos pela técnica do Dr. Saldanha, que é um cirurgião plástico muito conhecido aqui de São Paulo, de Santos. Mas a partir do momento que a gente teve contato com essa técnica do Matarazzo, realmente a gente optou, nós, né, Auro, por essa técnica. E eu acho até curioso que realmente uma pequena parte dos cirurgiões plásticos brasileiros fazem essa técnica, né? Mas eu acho difícil trocá-la hoje, só se realmente aparecer alguma coisa melhor. Mas isso a gente pode detalhar a lipoaspiração numa outra... Hoje a lipoaspiração é um capítulo à parte, né? Então a gente pode fazer uma outra live algum dia só para falar sobre isso. O que eu acho interessante, Wagner, completando a parte da abdominoplastia, existem hoje, que a gente vê, sendo publicado várias técnicas de abdominoplastia, de lipoabdominoplastia, que vem chamando a atenção, uma ou outra, né? Como a atual Tula, que está na moda, mas a gente vê que existem uma variedade muito grande, né? Mas o Matarazzo, o interessante é a reprodutibilidade dele de uma maneira muito sistemática, com uma cicatriz muito constante, né? E segura, né? E segura, e com resultado bom. Sim. Os colegas que não tiveram resultados
bons com o Matarazzo é que realmente não respeitaram esse detalhe anatômico. Isso para mim é muito claro. Eu acho que para você também, né? Isso, é importante. Tem que seguir aí certinho o que ele fala para fazer, né? Ô, Auro, uma outra cirurgia que nos marcou bastante, esse congresso de Boston, a gente já estava tendo algum contato há algum tempo, né? Com a lipoenxertia facial. Então, o que que é a lipoenxertia facial? É a injeção de gordura, né? O que que você tem a nos falar sobre isso, sobre o congresso de 2015? A lipoenxertia, nos últimos 7, 8 anos, pelo que eu lembro, ela vem ganhando um papel tanto na parte científica da cirurgia plástica, como a vedete da regeneração cutânea, regeneração de tecidos, também para a volumização. Então, o papa da lipoenxertia, que a gente teve contato, que é o Coleman, ele detalha muito bem como que se faz a lipoenxertia e a técnica dele. Existem variações de acordo com os autores, mas o que me chamou a atenção dos resultados é a melhoria que a lipoenxertia traz para a pele também, Sim, né? sim, E uma reorganização das partes que com a idade ela sofre uma deflação, um mau posicionamento, de uma maneira bem natural, né? E sim. definitiva, parcialmente definitiva, diferente do ácido Sim. hialurônico, que tem seu papel ótimo e Ela, fundamental, né? isso é interessante a gente falar, Auro, porque é uma cirurgia que eu faço muito, né? Que é a lipoenxertia facial. O comportamento da gordura injetada na face ou no bumbum, mas é um outro capítulo, ela tem o mesmo comportamento de um enxerto qualquer, um enxerto de pele num queimado ou num tumor cutâneo. Então, a gordura que ficar realmente depois de 5, 7 dias é uma gordura que vai permanecer. Um detalhe que eu sempre me atento a explicar aos pacientes, se você acha que deve fazer a mesma coisa, é que essa gordura injetada na face, ela tem o mesmo comportamento do restante da gordura do corpo. Então, por exemplo, se a mulher engordou demais, esse volume pode aumentar, ao mesmo tempo que se ela emagreceu demais, ela pode perder parte do nosso enxerto. Você concorda? Exatamente, concordo. Isso tem relato e descrito em trabalhos, né? A gente comenta isso também. O importante também que a gente fala é a taxa de reabsorção, né? Sim, A gente sempre coloca um pouquinho a mais, porque existe uma taxa de reabsorção. O sim, procedimento do Coleman que ele descreveu para a lipoenxertia é um dos procedimentos que menos tem taxa de reabsorção, né? Mas ela existe. O sim. preparo, mesmo fazendo o preparo da gordura com centrifugação, e tudo mais, essa taxa existe. Mas os resultados são muito bons, né? O que chama a atenção é a melhoria da qualidade de pele. Lógico, do volume, óbvio, mas a qualidade da pele. Se você faz lipoenxertia numa pele com cicatriz de acne, não para tratar a cicatriz de acne, para melhorar volume, só que você vê melhora da pele. Isso é interessante, E né? tem outro detalhe. É um preenchimento natural, né? Então o paciente não vai ter nenhum tipo de reação porque a gordura é dele mesmo, né? E é Exatamente, diferente de algum tipo de preenchedor que pode ocasionalmente dar algum problema, né? exatamente. E eu E estou a... olhando para baixo aqui, porque você vai lembrar, eu tenho um caderno de anotação de todos os Sim, eu lembro. congressos que a gente foi, para a gente lembrar os detalhes de tudo certinho. A gente comprou numa livraria em Boston na frente de um Starbucks, não foi? Exatamente. Ainda sobre esse congresso, e muito associado à lipoenxertia, foram as técnicas de blefaroplastia, né? O que você conseguiu adaptar disso na rotina sua atualmente, hein? Em primeiro lugar, vamos explicar um detalhe importante para as pacientes que estão com a gente. A blefaroplastia, então, é a cirurgia plástica das pálpebras, né? É uma cirurgia plástica das pálpebras, então ela deve ser feita por cirurgião plástico, né? Esse é o primeiro detalhe que eu chamo muito a atenção, né? É uma cirurgia hoje muito importante no meu consultório. Eu tenho um número muito grande de blefaroplastias. E quase que 95% das vezes eu associo a lipoenxertia. Então acaba agregando mais resultado, né? E em relação à técnica, eu acho que
Tivemos a oportunidade de assistir o Dr. Glenn Jelks, Dr. Ansan Anha, que são cirurgiões americanos fantásticos, mas um detalhe que me chama muito a atenção é que pelo acesso da pálpebra inferior, que a maioria dos colegas no Brasil e no mundo tem medo, a gente consegue fazer um descolamento até um pouco maior e fazer a elevação da região malar, o que a gente chama de suspensão malar. Quer dizer, pela pálpebra inferior, a gente consegue melhorar até um pouco o terço médio da face, correto? Exatamente. É uma técnica que é óbvio que você tem que ter domínio dela, não dá para fazer de qualquer maneira, porque como toda cirurgia ela tem suas intercorrências e suas complicações, mas você tem que dominar e fazer de maneira tecnicamente outro resultado, né? Não, é outra coisa. É outra coisa. Você simplesmente tira uma. A minha está precisando, precisa ir para São Carlos fazer as duas. É outra coisa, você tirar uma pequena pelinha aqui e fazer a suspensão malar. O resultado é completamente diferente. Os pacientes percebem isso. O que eu vejo a cirurgia de pálpebra de interessante é que ela passou de uma simples retirada de pele, né? Tira a pele daqui, tira a gordura, tira a pele, tira a gordura e acabou. Ela é uma cirurgia que se agrega muitos outros procedimentos, né? Muito. É a elevação do terço médio, é o reposicionamento das bolsas, que foi até o meu trabalho de titular da sociedade do ano passado, do ANRA. Então, assim, agregar esse espaço é uma cirurgia que partiu do simples para uma cirurgia extremamente complexa, cheia de pontinhos e que trazem resultado bom. Não é só enrolação técnica, né? Não. Então, procedimentos que melhoram. Esse é o grande detalhe. Quando nós, cirurgiões plásticos, fazemos esse tipo de cirurgia, não é simplesmente a retirada de pele. Nós tratamos a pele, nós tratamos as bolsas de gordura e tratamos a parte muscular da região periorbitária. Então, realmente, não tem como o resultado ser o mesmo de uma cirurgia que só retira a pele, correto? Exatamente. E que alguns colegas estão fazendo, né? E uma cirurgia que eu tenho feito muito hoje, junto com a pálpebra, é a elevação da sobrancelha. Qual a técnica que você está usando? Então, nós já passamos por várias técnicas, você sabe disso, né? Não vamos a gente não consegue dar podemos dar nomes, mas os pacientes não vão entender. Então, só para ficar mais fácil. Hoje, com o advento da micropigmentação, que tem muitos profissionais boas fazendo, né? Inclusive a Annelise, a nossa enfermeira, está começando nessa área também. Então, com a micropigmentação da sobrancelha, eu fico totalmente à vontade de fazer hoje nas minhas pacientes a cirurgia de Castanhares, que seria retirar a pele em cima da própria sobrancelha e reposicionar onde quiser. Depois de 3, 4, 6 meses, você pode pigmentar essa cicatriz, ela fica totalmente inaparente. Né? O negócio corre, vai técnica, e a gente acaba voltando para o Castanhares, né? O Castanhares, aqui a gente também, Castanhares. O que o Auro está querendo dizer para vocês é que Castanhares é uma das técnicas mais antigas que existem para elevação da sobrancelha, caiu em desuso alguns anos atrás e hoje voltou com tudo. O ano passado nós dois estivemos numa mesa de cirurgia órbico-palpebral na Unicamp, participando, né? Participando como professores mesmo. E foi muito falado sobre a cirurgia de Castanhares, né? Que realmente ela voltou com tudo agora. E eu acho que é uma cirurgia que veio para ficar. E no meu ponto de vista, é a que consegue melhor posicionar mesmo a sobrancelha. Sem dúvida, eu acho que a gente consegue predizer melhor o resultado, né? Por exemplo, um exemplo que hoje a gente pega bastante consulta com essas queixas no consultório. Fio, ótimo. O fio tem as suas indicações, né? Só que assim, na minha prática, eu queria que você desse a sua opinião. O fio, ele parece ser um procedimento fácil, tanto que tem profissionais não médicos fazendo fio, né? Mas eu acho um procedimento extremamente difícil de se ter simetria e de se ter harmonia na elevação da pálpebra, porque o fio, quando mal utilizado, ele cria elevação pontual da pálpebra. Né? Exatamente.
parecido com os resultados que a gente tinha com a técnica de Graziose, que na Exatamente. verdade era a passagem de um fio, mas que nem sempre ficava na mesma altura um lado do outro, né? Difícil simetrizar, né? E O com o Castanhari você Castanhares não simetriza. tem esse problema. Exatamente. Então, E estamos de acordo com isso. você que é um cara que gosta muito de face, vamos falar um pouco agora do nosso congresso de Las Vegas, né? Que a É, gente foi. E eu queria que você me falasse assim, a experiência que você tem com a técnica do Dr. Dan Baker, que é um cirurgião plástico americano, um dos mais reconhecidos no mundo em cirurgia facial. eu gosto muito de face, né? Sempre estudei bastante. E o Baker, para mim, hoje, na atualidade mundial, ele junto com o Sherell, são os caras que mais têm número de casos para a gente poder se embasar, né? Então, o que, que eu percebi no Baker, no Congresso de Las Vegas, eu já vim estudando ele há muito tempo, né? Mas eu percebi que ele diminuiu o número de cirurgias ah, profundas. Eu vou explicar o profundas, porque na cirurgia de rosto, você faz um descolamento abaixo da pele e as cirurgias profundas fazem um descolamento além disso, né? Sim, Problema das cirurgias profundas é a lesão de nervos relacionados à motricidade do rosto. Teórico benefício é prolongamento dos resultados. Só que o Baker diminuiu para menos de 50% o número de pacientes que ele faz esse tipo de cirurgia. abaixo do E ele vem SMAS. fazendo abaixo do SMAS, para baixo essas profundas, né? Então, isso daí encoraja a gente a manter fazer o que a gente sempre aprendeu, né? Sim, Fazer o descolamento subcutâneo e tratar o SMAS com pontos, com plicaturas. sim. Você vê Raros que coisa. casos você faria o tratamento profundo, né? Isso é interessante porque eu fiz residência de cirurgia plástica com com o professor Dr. Cássio Raposo do Amaral, né? Em Campinas, que foi um dos maiores cirurgiões de face do mundo também, né? E era muito respeitado, tanto quanto quando ele morreu, ele tinha sido eleito presidente da Sociedade Mundial de Cirurgia Plástica Craniofacial. E o Dr. Cássio, que sempre foi uma referência, sempre fez simplesmente aplicatura. Ele não trabalhava abaixo do SMAS. E você vê que, mais uma vez, deu voltas, né? E a gente está voltando Exatamente. para procedimentos menos invasivos Menos nesse ponto de invasivos. vista, né? Uma outra coisa que eu notei, ele sempre foi um cirurgião, mais uma vez a palavra agressivo, né? Um cirurgião que gostava sempre de descolar bastante, continua fazendo os grandes descolamentos, principalmente para a região cervical. Só que olha que interessante, há 10 anos atrás, os trabalhos dele para tratar o terço superior do rosto, eles eram cirúrgicos. Hoje em Sim. dia, eu lembro ele falando no congresso, para tratar no terço superior, é Botox. E acabou. É toxina botulínica, Mesmo para né? nós, eu, Auro, a gente é cirurgião e gosta de operar, né? Mas agora, mesmo para nós, eu acho que tratar região frontal, periorbitário, é a aplicação da toxina botulínica mesmo, né? É a aplicação Exatamente. do Botox. Eu acho que, em relação a esse segmento facial, é difícil hoje a gente ter uma rígido frontal, né? Exatamente. É, o- é, o- Agora, e outros procedimentos que está sendo e que a gente utiliza na prática? Associação da lipoenxertia em todo o facelift, né? Fazer enxerto de gordura, porque o que se sabe hoje, é o que ele fala, que existe um excesso de pele, um mau posicionamento de pele, só que além disso tudo, existe uma deflação de gordura do rosto, que precisa ser sim, reposta, né? Então, você fazer um facelift com a lipoenxertia também é um outro resultado. E um terceiro procedimento que nós aqui a gente acaba fazendo bastante, que gosta do resultado, é o laser de CO2. Então você trata a pele, você trata o mau posicionamento da pele e você repõe volume, repõe gordura para o rosto, né? É, sim, é, a, é o rejuvenescimento mais completo que se poderia ter, sim, né? tratar tudo, né? Tratar Tá tudo. certo. Resultados muito bons. Agora em Las Vegas também, então o rosto, acho que isso aqui é interessante. Ô Wagner, só para não perder, nas perguntas do Stories, mandaram uma pergunta para mim, eu acabei de falar do laser de CO2, eu lembrei disso, tá? Você pode fazer, cadê que eu anotei aqui? Pá? Você pode fazer laser de CO2 junto com cirurgia de pálpebra? Pode e é muito frequente, né?
você trata a pálpebra superior e inferior e faz laser 2 no rosto para fazer o tratamento da pele. Ponto. Então, é muito comum isso daí acontecer. Eu só vou fazer outra pergunta para não perder, senão nós vamos passar, tá? Perguntaram assim, eu queria saber como que você lida com isso. Eu nunca perguntei isso para você. Perguntaram, quanto custa uma lipoaspiração? Como que você lida com relação à questão de perguntar preço em redes sociais? O que você faz? Isso é importante, eu acho que é uma pergunta que é importante, porque nós sempre fomos orientados a não passar preço em rede social, né? E realmente, se alguém me pergunta, que seja hoje numa live, ou que seja numa postagem aberta, eu não acho legal falar. Mas se essa paciente me mandar um direct, se uma mensagem privada, hoje eu falo o preço. Por quê? Tá. Isso eu aprendi estudando essa parte de marketing, de gestão mesmo. Porque a partir do momento, ontem mesmo, uma paciente de São Paulo me escreveu no Instagram me perguntando sobre lipoaspiração, lipo-HD, e ela quis saber preço, né? E eu passei o preço para ela. Então, realmente, a paciente que já tem o preço numa pré-consulta via rede social, se ela vier até o seu consultório, a taxa de conversão dessa consulta numa cirurgia é altíssima. Porque ela já vem sabendo quanto que ela vai gastar, né? É diferente da paciente que não tem noção alguma e às vezes pode achar o procedimento um valor que de repente está acima do que ela estava pretendendo. Então hoje eu passo o preço de maneira privada, né? Privativa, nada exposto, né? Senão porque nós não somos vendedores de produto dessa maneira aberta. Mas eu acho interessante sim, tá? Tá ótimo. Beleza. E em Las Vegas ainda, né, que foi o auge do negócio também. A rinoplastia. Sim. Você mudou alguma coisa na rotina depois que a gente teve as aulas com o Rod Hork, com eu sou pessoal um dos chefes da residência aqui de Catanduva desde 2012, né? E acho que a cirurgia que os residentes mais gostam de fazer comigo é a rinoplastia, justamente pelo fato de eu ser um grande fã incondicional do Dr. Rod Hork, que é um cirurgião plástico de Dallas, no Texas, que assim, realmente eu acho ele espetacular. É um cirurgião estudioso, é um cara solícito. Eu lembro que eu o encontrei em Chicago, no meio do congresso, numa escadaria, fui lá falar com ele, ele foi super, super bacana comigo. Então, acho que você segue o mesmo princípio que eu, né? Nós pensamos muito na rinoplastia estruturada, que a gente tira enxertos da própria cartilagem septal para estruturar o nariz, para colocar, por exemplo, pessoal, para colocar na ponta do nariz para que esse nariz realmente nunca mais caia. Não é, o enxerto de ponta nasal não é para deixar o nariz em pé, mas é para estruturar. Esse foi o meu trabalho de ascensão a membro titular. Você lembra que você participou desse trabalho, né? Então, eu até hoje faço a rinoplastia estruturada do Dr. Rod Hork. Está havendo uma onda aí com o Nakamura, né? De uma rinoplastia mais conservadora. Eu quero até ficar atento a isso. Estou assistindo algumas aulas dele também, porque eu acho que quem estuda, e você estuda como eu, a gente sempre está disposto a fazer alguma mudança. A gente não pode... Isso eu acho que é fundamental para quem está nos ouvindo, né? Para os alunos, para os residentes. Muitas verdades são efêmeras, né? O que pode ser melhor hoje, amanhã pode não ser. Então, a gente, enquanto um procedimento está dando certo, ótimo. Mas a partir do momento que a gente assiste uma aula num congresso, e eu e o Auro, gente, a gente é Caxias mesmo, a gente vai em congresso, a gente não falta em aula, não. A gente fica assistindo aula. Então, a partir do momento, e a gente discute isso nas aulas, né? Muitas vezes acompanhado do Márcio, que é o sócio do Márcio, do Auro, lá em São Carlos.
Então, se a gente vê que um detalhe técnico pode fazer a diferença no resultado da cirurgia, por que não começar a fazer? Você concorda? Exatamente. E Concordo. foi assim Tem que que a estar com a gente cabeça aberta para e mudar. foi e foi assim que a gente chegou na rinoplastia estruturada do Dr. Rod Rock, né? E É, eu me lembro, Auro, que a gente estava numa sala porque nos Estados Unidos são muitas salas ao mesmo tempo, né? No congresso. E eu lembro que a gente estava numa aula do Dr. Rod Rock devia ter só uns 30, 40 cirurgiões. E ele fez uma cirurgia com vídeo editado, né? Ele passou passos da cirurgia. A gente olhou um para o outro e falou, nossa, que fantástico, porque a gente faz exatamente esses passos, né? é. Com pequenas mudanças de acordo com a etnia de cada paciente, mas são os passos mesmo que a gente segue dele. Uma coisa importante na cirurgia de rinoplastia, por mais que a gente consiga um resultado ao final da cirurgia, isso os grandes cirurgiões plásticos de nariz do mundo falam, muitas vezes, ao longo do tempo, esse nariz pode apresentar mudanças, né? E isso muitas vezes são imprevisíveis, por isso que a gente tem que acompanhar de perto esses pacientes. O nariz, o nariz, a capacidade a fibrose interna do nariz, que nem o Ronchi Sim, fala, que é um outro professor, é uma coisa imprevisível e muito forte, né? Então, por isso que a gente é adepto da estruturação, para se tiver alguma força de cicatrização por fibrose, segurar um pouco segurar mais. isso, né? Tanto que a E, técnica mais preservadora que tá voltando falando, o pessoal falando, ela tem conceitos de estruturada junto, né? É preservadora nos seus descolamentos, mas a estruturação com enxerto mantém a mesma coisa, mas né? é por isso que eu estou interessado nesse rapaz, no Nakamura, porque ele é de uma formação de rinoplastia estruturada. Isso. E Agora, sim, uma agora, coisa também interessante, Wagner, desculpa. Pode falar, desculpa, cortei. não, e ele está fazendo essas mudanças, né? Então, Isso. realmente, ele deve estar baseado em algum dado importante para crer nessa Para mudança, falar isso. né? Agora, qual que é a sua experiência aí? Qual está sendo o seu número de pacientes que você atende? Que vem com problemas, tanto problemas graves, vasculares, ou problemas de resultado, com as tais rinomodelações. O que você está vendo disso Isso aí? aí fatalmente ia acontecer. Essa foi uma das perguntas que me fizeram na inbox, né? Não chegaram muitos casos ainda no meu consultório, mas pela quantidade, prestem atenção, pessoal, pela quantidade de pessoas que estão se metendo a fazer injeções em face sem conhecimento técnico, essas complicações serão cada dia mais frequentes. Mas elas podem ser apenas uma complicações pequenas de uma assimetria, de um pequeno volume, ou graves, como a Aura acabou de falar. Pode haver uma necrose de asa nasal. Na minha época de residência, lá no início dos anos 2000, o que estava na moda entre essas pessoas era o PMMA, que é a bioplastia. Eu lembro que o Dr. Cássio atendeu um caso que ele levou para a gente depois, do paciente que ficou cega. O profissional foi fazer um preenchimento e não aspirou e pegou um vaso. Gente, isso pode acontecer. Pode acontecer assim, se você não tomar cuidado com a maneira que você vai aplicar um produto, né? E a Então, tomem formação técnica que cuidado. você falou, só aproveitando, você tem que ter formação técnica. A formação técnica não é de um fim de semana, é uma Não. formação técnica de uma formação técnica, né? E a gente vê muita complicação disso. Essa semana eu postei até, para você se formar cirurgião plástico, são no mínimo 12 mil horas. É hora, 12 hein? mil horas. Não é pouquinho, acho que dá para perder É, um tempo, né? é. Auro, O... eu quero chegar Fale. agora numa cirurgia que eu considero que também a gente teve contato em Las Vegas, que é uma cirurgia que assim mudou muito o rumo do meu consultório, que é a colocação da prótese de mama na técnica dual plane. Acho que você também deve falar bastante aí, né? Eu falo muito, faço
alguns vídeos, faço postagens. E é interessante que a gente começou a fazer essa técnica já faz uns 4 anos, né? 4 para 5 anos. E é devagarzinho, é óbvio que existem as indicações mais restritas, algumas indicações parciais e as contraindicações. Mas o que eu posso lhe dizer é que hoje a porcentagem de pacientes que eu coloco prótese de mama pela técnica do Allplane é mais de 90% dos casos. E isso, por que eu digo que mudou meu consultório? Porque a paciente não é boba, a paciente hoje tem acesso à internet, tem acesso a informações. Então, hoje, um número muito grande de pacientes chega no meu consultório, doutor, eu quero fazer com aquela técnica lá do Allplane que o senhor fala. O que você me fala dessa técnica? Pô, eu sou fã dela, né? Existem as variações dela. E para chegar nela, o Tebbits, que é o idealizador da técnica, ele fez uma coisa que eu achei muito interessante, que eu uso de rotina no consultório. É a padronização do exame da mama para indicar o que fazer, indicar tamanho, indicar onde coloca, como coloca e tudo mais. Ele que criou isso, né? Então, sempre que eu examino a mama, na minha cabeça, eu tento encaixar um dual plane, né? Se tiver indicação, óbvio. Mas é muito versátil, né? Aquela paciente que tem uma mama muito pequenininha, que antes você colocaria submuscular total, né? Fecharia o músculo e tudo mais. A prótese ficava aqui em cima, travada. Hoje, com o dual plane, você consegue um resultado parcialmente submuscular, como se fosse um subglandular, né? Sim, 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 sim. Eu concordo plenamente com você. Eu vejo resultados de cirurgias de 5 anos para trás, minhas, que eu coloquei subglandular em paciente de pele fina ou muito magra. É, não é que eu fico envergonhado, mas a gente não tinha esse conhecimento ainda, nem eles tinham, né? Não existia Mas eu esse vejo, conhecimento. mas eu vejo que hoje esses resultados são infinitamente superiores, né? Esteticamente falando, porque o músculo dá uma cobertura que permite um resultado mais suave na mama. Até o toque, a paciente não vai tocar direto a prótese, ela sente a palpação do músculo primeiro, né? Exatamente. E mesmo nos casos de mastopexia, que aí a gente tem que tirar a pele e colocar prótese, eu tenho uma tendência, assim como a maioria dos cirurgiões plásticos do mundo, de colocar um volume de prótese um pouco menor, porque a gente sempre fala que a qualidade da pele é fundamental para a gente definir até o volume do implante, né? E é difícil, é difícil que elas entendam, né? O É volume que a difícil gente não, indica, é que as muito pacientes entendem. difícil, É porque quando a ela paciente... chega com a ideia de colocar prótese e você fala assim, eu vou colocar uma prótese 175 em você. Ah, ela não entende por que não cabe uma 300, se a mama dela é grande e tudo mais, né? Não, É difícil explicar isso. é uma das cirurgias mais difíceis que existem tecnicamente, e é uma cirurgia difícil também a gente prever o resultado, né? Por mais Essa é uma detalhe pergunta que que eu vou você... aproveitar para fazer para você. O que a gente sabe que a predição do resultado da prótese ficar no lugar alta é muito difícil nessa cirurgia, né? Tanto que eu aviso toda paciente de mastopexia com prótese, fala assim, a sua mama ela vai ceder um pouco com o tempo. E quanto maior a prótese, mais vai ceder, né? Então, na sua rotina, você está preferindo colocar um dual plane e assumir que a prótese vai ficar no lugar e a mama vai ceder um pouco, ou você está preferindo colocar subglandular e aceitar que a prótese vai descer um pouquinho junto com a mama? Porque Não, nos dois casos vai ceder um pouquinho, né? Na grande na maioria. verdade, o meu sonho seria uma terceira opção. Só que eu acredito que essa terceira opção é inviável no Brasil por problemas econômicos. Então, vamos lá, para as pacientes tentarem entender o que eu estou falando. Eu acho que uma paciente que tem uma flacidez mamária, quando a gente fala flacidez, é que já tem um pouquinho de pele sobrando, a mama está um pouquinho caída. Então, é um caso que não basta colocar prótese, a gente vai ter que tirar a pele, certo, Auro?
É. Então, eu acho que a técnica mais correta que deveria ser feita é a gente erguer essa mama. Então, seria realmente fazer uma mastopexia sem a prótese, esperar 6 meses, 1 ano, essa mama está no lugar, aí você vai lá e coloca o implante. Esse seria, no meu ponto de vista, o planejamento mais correto. Só que a paciente vai ter que arcar com 2 cirurgias. Então, Mas no seria o Brasil, ideal mesmo. eu acho que isso fica um pouco mais difícil. Então, o que eu tenho feito hoje? Eu também passei por um momento de transformação, né, no meu consultório. Então, hoje eu faço, te falo que mais de 90% dos casos também, a colocação no plano submuscular. Dual planes, não vai ser o dual plane 1, falando tecnicamente, né, é o 2 ou o 3, só que eu tenho feito aquela técnica SMS2, que a gente aprendeu no simpósio internacional, agora, pouco antes de estourar o Covid, né? Então, além de ter a cobertura superior, eu estou fazendo uma cobertura parcial inferior, para sustentar um pouco mais a prótese. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco, de cada vez que a gente estuda, tem acesso a uma informação diferente, você quer fazer para ver o resultado, né? Só que assim, Exatamente. o cuidado que os residentes têm que ter é querer fazer técnica nova sem ter um conhecimento da antiga, né? Então, acho que nós que somos cirurgiões com um pouco mais de experiência e que frequentamos congressos, temos acesso a informações de todo mundo, a gente pode se dar ao luxo de fazer variações técnicas para tentar um resultado melhor, né? E isso Exatamente. eu acho que, assim como você, a gente preza muito pela honestidade. Você não pode enganar ninguém, você não pode prometer um resultado que não vai acontecer. Isso eu não faço. Se a paciente falar que eu falei, é mentira. A gente sempre quer o melhor. Eu acho que o objetivo do médico, do nosso, é que a paciente fique contente, porque se a paciente estiver contente, ela vai me trazer mais paciente, né? Então, por que eu vou fazer uma cirurgia que eu acho que não vai ficar boa, né? Exatamente. E que nem fala o Márcio, nada é tão bom que não pode melhorar, né? Então, Exatamente. por isso dá sempre... É aí que entram os americanos na minha vida, né, Aura? Assim, desde que a gente começou a ter acesso a esses congressos, que realmente, para as pessoas entenderem, a cirurgia plástica brasileira e americana são as 2 maiores escolas mundiais de cirurgia plástica. Nós, brasileiros, somos muito respeitados no mundo inteiro. Mas o que eu percebi frequentando esses congressos é um aprimoramento técnico. São pequenos detalhes que nos fizeram ficar ainda melhores, né? E é interessante como os pacientes percebem isso, porque os resultados vão aparecendo, né? a gente vive de resultado, né? Não adianta... Ainda ficando no assunto de prótese, uma das perguntas que me foi feita foi sobre a prótese glútea, né? A prótese glútea aí não é nem tanto com os americanos, porque na verdade eles chamam de Brazilian butt, né? Que é toda mulher do mundo que é o bumbum da mulher brasileira, né? Então realmente eu acho que um dos maiores desenvolvedores de técnicas de prótese glútea é o Dr. Raul Gonzalez, né? De Ribeirão Preto. E só que hoje é interessante, porque eu acho que você deve concordar. Então vamos lá. Eu faço muita lipoaspiração, é uma cirurgia muito forte no meu consultório hoje. Então, em mais de 90% dos casos que eu faço lipoaspiração, eu faço a lipoenxertia glútea, que seria a injeção de gordura no próprio bumbum da paciente. Aí eu chego a injetar 300, 400, 500 ml em cada glúteo, depende muito da gordura que eu tenho. Agora, você vem uma amiga dela, magra, querendo aumento glúteo, aí não tem jeito, aí é prótese. Então, existem as indicações, né? o implante glúteo ela tem excelente resultado, não é resultado artificial como alguns pacientes pensam, realmente quando a paciente é magrinha. E aí o volume que a gente pode trabalhar é bem menor, 240, 270 ml, porque a gente tem que tomar cuidado com o nervo ciático, né? Se houver uma compressão com o nervo ciático, a paciente vai ter uma dor crônica. Então, tudo, gente, ao contrário de algumas pessoas que acham que qualquer procedimento estético é muito simples de ser aplicado, a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer
a anatomia da região que a gente vai trabalhar, né, Auro? Exatamente. A parte anatômica hoje ela é muito bem detalhada, né? É muito bem estudada. Então, a gente vai se aprofundando nisso e vai somando técnica nova, técnica mais segura, sempre, em primeiro lugar, segurança, em segundo lugar, resultado. Eu falo isso para o paciente que chega querendo fazer alguma coisa que vai ultrapassar. Por exemplo, eu vou entrar nesse tópico que eu acho muito Sim, importante, sim, tá? sim, porque eu vou dar continuidade a isso aí. É Vai o lá. seguinte, para mim, número um de segurança numa paciente que já está apta para operar, ou seja, fez todas as avaliações, está em ordem, vai operar, é tempo cirúrgico. Então, Sim, chega muita paciente no consultório que quer fazer cirurgias que vão ultrapassar um tempo cirúrgico considerado seguro. A gente não faz, a gente fragmenta, né? Porque a necessidade de um tempo cirúrgico baixo não quer dizer mau resultado. Pelo claro que contrário, não, quer claro dizer que não. preparo técnico e quer dizer que é segurança. Que nem eu falei, segurança e resultado. Só que os dois andam muito próximos, né? Ó, Então, tempo cirúrgico para nós é uma coisa fundamental. antes de dar continuidade a essa sua explicação, vamos só responder para essa pessoa que está perguntando da infecção no caso de lipoenxertia glútea. Hoje, eu tenho um aparelho de vibrolipo que tem um sistema de irrigação. Então, a gordura vai para o frasco e sem a gente ter contato nenhum com essa gordura, ela é preparada e ela volta para eu injetar na paciente sem ninguém relar na gordura. Então, não existe, não tem infecção dessa gordura, porque ela não está tendo contato com nada, só com o material que está totalmente esterilizado. Ok? Em relação ao tempo cirúrgico, eu acho fundamental, eu prezo muito isso, quem me conhece sabe. Eu já perdi paciente, talvez por uma explicação não tão detalhada, mas hoje eu gosto de falar para eles entenderem. Hoje mesmo tem um casal aqui no consultório, eu que agradeço a pergunta. E eu tentei explicar dessa forma. Então vamos lá, uma cirurgia que os pacientes adoram fazer. Quero fazer abdômen, mama e as costas. Eu, Dr. Wagner, faço? Eu faço esporadicamente. Então, se a paciente é magra, realmente tem uma flacidez, tem uma mama pequena, talvez seja só uma colocação de prótese, quer fazer o abdômen, ótimo, eu faço. Agora, se a paciente está com um peso, assim, tem um peso um pouquinho acima, eu sei que vai ser uma lipoaspiração mais extensa, que eu faço também, o abdômen dela vai me dar mais um trabalho, e ela tem a mama volumosa, eu falo, peraí, deixa eu dar uma prioridade para o contorno corporal. Então, vamos lipoaspirar as costas. Se ela quiser, a gente lipoaspira o culote, faz ali injeção de gordura no bumbum. Viro essa paciente e faço a lipoabdominoplastia do Matarazzo, que a gente falou no início da nossa live. Tá? E a gente faz uma cirurgia desse porte num tempo de 4 horas. É óbvio que com outro cirurgião plástico me ajudando, com a minha instrumentadora, né? É inadmissível uma cirurgia de 6, 7 horas, no meu ponto de vista, no seu também. Então, se essa paciente com mama grande, que está sendo submetida à abdominoplastia, ainda fosse fazer uma redução de mama, aí, no mínimo, seriam mais 2 horas de cirurgia. E tem outro detalhe, Alva, além que é o mais importante, que é a segurança que a gente acabou de falar, eu penso que essa paciente, no dia da cirurgia, a gente já vai tirar 4, 5 quilos, litros, né? Só que essa paciente se empolga. Então, se empolga assim, ela vai fechar a boca dela nos próximos 30, 40, 50 dias. Então, ela acaba perdendo mais uns 4, 5 quilos. Então, de repente, passaram 2 meses e a paciente está 10 quilos mais magra. O que é ótimo. O resultado estético do abdômen, das costas, é muito melhor. Só que na mama existem 2 tecidos. Tecido glandular e tecido adiposo, tem gordura. E a gente monta essa mama com gordura também. Se a paciente emagrecer 8, 10 quilos depois da cirurgia, a mama dela vai cair de novo. Então, o momento correto, no meu ponto de vista, de fazer a mama de uma paciente desse porte, é depois de 2, 3, 6 meses. Você concorda comigo? Concordo, totalmente. E assim, o cirurgião em início de carreira, ele tem medo de perder a paciente, né? Então, ele quer fazer tudo junto.
Hoje eu estou num ponto do meu consultório que realmente a paciente que me procura confia em mim. Então, se eu estou falando para ela que eu vou fazer abdômen e as costas e posteriormente a mama, eles acreditam na gente. O médico não tem que ter medo de perder o paciente. Então o outro vai fazer, então faça. Eu duvido que vai fazer melhor, eu duvido que vai lipoaspirar tanto como eu iria. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Se eu fizesse a mama junto, eu ia ganhar mais dinheiro. Como eu falei, o objetivo não é esse, o objetivo é ganhar a paciente, né? A paciente tem que ficar contente com o resultado, certo? Exatamente. Não existe dinheiro que se troque por segurança, por resultado, por nada disso. Sim, A gente sim, jamais pensa em perder o paciente. Não tem perder assim que eu falo para outro profissional, né? A gente tem que fazer sim, com indicação certeza. técnica, e tudo mais. Exatamente. Então Né? a segurança é fundamental. Eu sempre falo, eu quero devolver a sua esposa, a mãe dos seus filhos, mais bonita e mais com segurança. Nada de arriscar nada, fazer cirurgias muito longas. Uhum. Tem uma pergunta aí, ó. Você quer responder ou eu respondo? Ó, então, quem tem hernia umbilical precisa retirá-la antes para fazer a abdominoplastia? Não, a hernia umbilical, Eu tô realmente dando a uma hernia dica, Álvaro. umbilical, realmente uma hernia umbilical, não, você corrige ela junto com a abdominoplastia, é o Nós campo de mesmos, dissecção. nós mesmos cirurgiões plásticos, com boa formação cirúrgica, porque nós, antes de fazer 3 anos de cirurgia plástica, nós fizemos 2 anos de cirurgia geral, Muita hernia, nós mesmos podemos corrigir essa hérnia, tá bom? Certo, Aura? exatamente. É diferente se for uma hérnia inguinal, se for uma hérnia na virilha, aí não. A gente só faria se for realmente uma hérnia no umbigo, porque a gente vai ter acesso, porque a gente começa a fechar o músculo desde lá de cima até lá embaixo. Então, o umbigo está no meio do caminho, tem gente que acaba fechando ele também. Isso é muito, muito, muito comum. Praticamente grande parte dos abdômenes tem uma pequena hérnia ali, Metade né? dos abdômenes tem uma hernia pequena que Sim, a pessoa muitas sim, vezes nem sabe, né? sim. Muito bom, É isso aí, foi muito bom, hein? muito Discutimos bastante bom. coisa. Poderia ficar falando mais. 2 anos atrás, nós estávamos todos fazendo as malas para ir para o casamento do Áureo e da Aline na Itália. É, Eu e a Sandra fomos padrinhos, um casamento fantástico em Nápoles. muito E obrigado pela hoje, padrinhagem. hoje a gente está passando por esse momento, né? Mas tenho certeza que daqui a pouco tudo isso vai passar com nossas famílias em segurança e que nossos pacientes também, tá? Exatamente. Se surgirem novos temas aí, se as pacientes quiserem, a gente pode até. Eu e o Aura, a gente tem uma amizade muito estreita, muito íntima aí, então a gente pode, de repente, programar mais alguma coisa, se tiver algum tema específico. É isso aí. Eu agradeço Né? muito o convite, viu, Wagner? Foi muito proveitoso. Foi uma discussão legal. Tem coisa que a gente não tinha conversado antes de Não, nunca. A gente pergunta e vai batendo papo. Tem muita coisa técnica que muitas vezes o pessoal acaba não entendendo, mas é interessante participar desse bate-papo e ver que na realidade existe um rigor técnico e uma preocupação com essa parte de estudo. é, Entre a maioria dos sim, cirurgiões e tudo, porque uma coisa é pegar, tirar, operar o abdômen, não. Existe uma discussão grande, um estudo grande, né? Isso é importante as pessoas verem isso, né? claro. A gente procurou não dar tantos detalhes técnicos para não ficar uma coisa muito maçante, mas algumas coisas a gente tem que falar, né? É, Até para as pacientes nos darem uma credibilidade maior e ver que realmente a técnica é fundamental para a gente conseguir um bom resultado, né? exatamente. Então tá bom, gente. Foi quanto Vamos. tempo de live? Só que aqui eu não consigo ver. 55 minutos. Oh, foi longe, hein? Foi bom, Mais muito 5, bom. mais 5 minutos a gente estoura o tempo. Vira a hora. Então tá bom, muito obrigado, viu, Wagner? Obrigado aí para Um todo mundo que abraço a todos, assistiu. gente. Um Tchau, abraço. tchau. Até mais.